Bom dia, terceira série. Vamos para a nossa aula de hoje, tá? Como nós já finalizamos a nossa apostila, resolvemos todos os exercícios da apostila e a hora de estudo, a gente vai para o nosso caderno de atividades agora. Nas próximas semanas vamos finalizar o caderno de atividades. A apostila de vocês nova, os revisionais, provavelmente chegam essa semana. Depois eu mando um recadinho avisando quando chegar para vocês virem retirar, tá? Que daí a gente já vai passar para os nossos revisionais. Quando finalizar o caderno de atividades aqui, tá bom? Então, quero que vocês peguem na página 17 o caderno de atividades, tá? Porque a gente não tinha feito ainda, aqui do caderno de atividades, os exercícios de indução eletromagnética, tá? Nós finalizamos a indução eletromagnética da apostila e passamos para a física moderna, mas a gente não tinha feito ainda os exercícios de indução eletromagnética da apostila, tá? Que é aquele lá que lembram quando eu vario o fluxo magnético, surge uma corrente induzida, né? Que a gente estudou lá, então a gente vai relembrar isso agora. Então, na página 17, eu quero que vocês peguem lá o caderno de atividades para a gente resolver o exercício 25, tá? Então, lá nesse exercício, está mostrando que a principal aplicação da indução magnética ou eletromagnética é a sua utilização na obtenção de energia. A gente viu lá que o motor elétrico funciona assim, né? Podem se produzir pequenas forças eletromotrizes com um experimento bem simples. Considere uma espira quadrada com 0,4 metros de lado, que está totalmente imersa num campo magnético uniforme de intensidade 5 Weber por metro quadrado, tá? Ou 5 Tesla. Perpendicular às linhas de indução. A espira está girando lá, tá? Então, imaginem que isso aqui é a espira, né? Só que ela é quadrada. E aqui está passando um campo magnético, ó, e a espira está girando aqui, tá? Então, tem horas que a espira está nessa posição aqui, perpendicular às linhas de campo, e as linhas estão passando por dentro dela, e tem horas que ela está assim, ó, e daí não tem nenhuma linha passando através dela, tá? Então, vamos ver lá, o exercício está dizendo que a espira levou 0,2 segundos para ir da posição inicial para a posição final, e eu quero saber qual que é o valor da força eletromotriz induzida que surgiu ali, tá? Então, gente, lembrando lá, a força eletromotriz induzida é igual à variação de fluxo, tá? Divididos por tempo. Então, o que eu tenho que fazer? Calcular o fluxo magnético nessa posição, calcular o fluxo magnético nessa posição, para fazer a variação aqui, e dividir pelo tempo, porque ele falou que foi 0,2 segundos que demorou para acontecer isso, tá? Só que aqui, ó, quando a espira está nessa posição, tem fluxo magnético. Quando ela está nessa posição, não tem, ó, porque as linhas não passam por dentro da espira, tá? Então, eu só tenho que calcular aqui o fluxo magnético quando a espira está nessa posição aqui. Lembrando lá, gente, a fórmula de fluxo magnético é B vezes A vezes cosseno do ângulo, tá? Então, no lugar aqui do fluxo magnético, ó, vou substituir. O cosseno eu nem preciso colocar aqui, porque aqui como as linhas estão perpendiculares, né, dá para eliminar o cosseno, divididos por ΔT, tá? Então vamos lá, o valor do B, que é o campo magnético, foi dado no exercício que é 5, tá? A área, se eu tenho uma placa quadrada de 0,4 metros de lado, a área do quadrado é só fazer lado vezes lado, tá? Então 0,4 vezes 0,4 dá 0,16. E o tempo aqui, o exercício falou que é 0,2 segundos o tempo que demora para isso acontecer. Então, multiplicando aqui, gente, 5 por 0,16, a gente chega no valor de 0,8, tá? E 0,8 dividido por 0,2 vai dar 4 volts de resposta aqui, tá? Então, essa é a força eletromotriz que surge na nossa espira. E vai fazer, consequentemente, surgir uma corrente lá, tá? Então, vamos para o exercício 26 agora. O exercício 26, vocês têm um ímã que é movido para a esquerda através de uma espira condutora suspensa ao teto por um fio isolante sem transpassar. Então, olhem lá a situação, ó. Vocês têm uma espira pendurada no teto e eu estou aproximando o ímã da espira. Eu quero saber o que vai acontecer com essa espira quando eu aproximo o ímã aqui, tá? Então, de acordo com a lei de Lenz, que é aquela da regra da mão, que diz para que sentido que a corrente vai surgir aqui na espira, a gente sabe que a indução da corrente produzida numa espira se opõe às forças.
surge um campo, tem o campo magnético do ímã e o campo magnético da espira sempre se opõem, tá? Então sempre vai surgir força de repulsão entre o ímã e a espira. Então se eu aproximo o ímã empurrando ele para a esquerda, a espira vai sofrer força de repulsão, então ela também vai se afastar e vai para a esquerda. Então vocês vão marcar X na letra D, tá? Move-se também para a esquerda e para a posição original. Tá? Então quando eu aproximo o ímã, a espira se afasta. Quando eu volto o ímã, ela volta para a posição original. Então sempre surge força de repulsão entre a espira e o ímã, tá? Então é a letra D que vocês vão marcar no exercício 26, tá? Vamos lá para o exercício 27 agora. O exercício 27 também é um exercício teórico, tá? Vocês têm lá no laboratório de eletricidade e magnetismo, um grupo de estudantes analisa os efeitos produzidos pelo movimento relativo entre o ímã e uma espira. A mesma coisa do exercício anterior. Estou mexendo o ímã perto de uma espira para ver o que vai acontecer. Vocês já sabem que vai surgir força de repulsão, tá? Então, considerando as informações, vamos ver as alternativas lá. A primeira afirmativa diz assim, que ao se fixar a espira e dela ser aproximado o ímã, uma corrente induzida na espira com sentido horário é observada. Então, ó, gente, pela regra da mão, tá? Aqui, ó, vocês estão, essa imagem aqui, tá? Vocês estão aproximando o polo norte do ímã da espira, tá? Então, se o campo magnético normal está entrando, o campo magnético induzido está saindo, porque ele é sempre o contrário do real. Então, a corrente elétrica vai girar nesse sentido aqui, ó, na espira, tá? Ó, vou fazer como se fosse de frente para vocês visualizarem. Se ela está girando para cá, ela está girando no sentido anti-horário, tá? E ali eles estão falando no sentido horário, então é falsa afirmativa 1, tá? A 2. Ao se fixar o ímã e dele ser afastada a espira, surge uma corrente no sentido horário. Agora, ó, estou afastando o ímã. Então, o polo norte do ímã está indo para lá, tá? Então, o campo magnético está indo para lá, o campo induzido está entrando para cá, tá? Se o campo induzido está entrando, vai girar para lá no sentido horário. É como se vocês estivessem olhando de frente, como se fosse assim, ó. O campo está entrando, vai girar no sentido horário, no sentido do relógio. Então, a afirmativa 2 está correta, tá? Marca X lá na 2. Afirmativa 3. Ao se fixar a espira e dela ser afastado o ímã, surge uma corrente no sentido horário. A mesma coisa, né? É correta também, tá? A 3 é correta também. A 4. Ao se fixar o ímã e dele ser aproximada a espira, surge uma corrente no sentido anti-horário. Verdadeira também, né? A gente acabou de ver que isso aqui é o contrário do que está escrito na 1. Então, a 4 é verdadeira também. E a 5. Para produzir uma corrente na espira, é suficiente que o fluxo de linhas de indução do campo magnético atravesse a espira? Não, gente, tem que ter variação do fluxo. Então, não adianta só eu colocar o ímã perto. Eu tenho que movimentar o ímã, senão não surge corrente elétrica. Tá? Se não tiver variação do fluxo magnético, não surge corrente elétrica. Então, eu tenho que ou movimentar o ímã ou movimentar a espira para ter variação de fluxo. Tá? Então, a 5 está incorreta. Se não tiver variação de fluxo, não tem corrente. Então, vocês marcam X na 2, na 3 e na 4. Tá bom? Agora, vamos lá para o exercício 28. Vocês estão aproximando o ímã de um anel metálico, como mostra a figura. E o movimento do ímã em direção ao anel. Então, o que está acontecendo aqui? Vamos analisar, ó. Essa é a figura, tá? Só para vocês visualizarem ali. O polo norte do ímã está se aproximando da espira. Então, aqui, ó, surge um campo magnético real entrando. O campo magnético induzido, então, está saindo e ele vai girar assim, ó, saindo de frente para vocês, vai girar no sentido anti-horário, tá? Corrente elétrica gira no sentido anti-horário. E eu sei que surge força de repulsão entre a espira e o ímã. Vamos ver a letra A. Não causa efeitos no anel? Causa, né? Causa força de repulsão e gera corrente elétrica. Então, produz corrente alternada no anel? Não, não é corrente alternada, é só uma corrente elétrica normal.
tá? Faz com que o polo sul do ímã vire polo norte e vice-versa? Não troca os polos magnéticos do ímã, né? Produz corrente elétrica no anel causando força de atração? Não, força de repulsão, tá? Então só pode ser a letra E, né? Produz uma corrente elétrica no anel, que a gente viu que é sentido anti-horário, e causa uma força de repulsão entre anel e ímã. Então, correta a letra E, tá? Exercício 28, correta a letra E. E para finalizar, gente, vamos fazer o exercício 29 para finalizar essa página aqui, tá? Daí depois, na nossa próxima aula, a gente continua com os próximos exercícios do caderno de atividades. Então, no exercício 29, vocês têm lá uma bobina com 4 espiras, as extremidades são caracterizadas por A e B, e um ímã dela que está se afastando dessa espira, tá? Esse sistema caracteriza um gerador elementar, porque surge uma corrente elétrica ali, né? Então, o fio condutor da bobina é de cobre, tem uma resistividade de 1,7 vezes 10 a menos 8, vamos anotar aqui, ó. Tá? O diâmetro da bobina é 2 centímetros, então se o diâmetro da bobina é 2 centímetros, o raio é 1 centímetro, né? Porque o raio é sempre metade do diâmetro. E o fio tem 1 milímetro quadrado de área. Então, eu quero saber qual a resistência elétrica que surge ali, tá? Então, por esses dados aqui, só por eles terem dado resistividade, área e comprimento, gente, a gente vai utilizar a segunda lei de Ohm, tá? Não sei se vocês lembram lá do começo das nossas apostilas, tem a primeira lei de Ohm, que é a fórmula do Uri, né, que a gente usa muito. A segunda lei de Ohm é Rho vezes L sobre A. Tá? Essa é a nossa fórmula aqui. Então, vamos ver lá, substituir os valores. Ó. O Rho é 1,7 vezes 10 a menos 8. O comprimento, gente, aqui eu sei que eles estão enrolados em forma de círculo. Tá? Se eu fosse abrir isso aqui para eu descobrir o comprimento de uma circunferência, vocês lembram lá que o comprimento da circunferência é 2πr? Tá? E além de tudo, eu ainda tenho 4 voltas de fio aqui. Tá? Então, isso aqui eu ainda teria que multiplicar por 4. Tá? Então, no lugar de CL aqui, ó, eu vou colocar 2 vezes 4, 8, π, que eles estão mandando a gente substituir o π por 3,14. E o raio é 1 centímetro, que é 0,01 metros. Tá? Tem que usar tudo em metro. E a área aqui embaixo, 1 milímetro quadrado, também não posso usar milímetro, tem que usar metros, tá? De mili para metro, a gente divide por 1000. Como é ao quadrado, divide por 1 milhão. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas para trás da vírgula, para transformar para metro quadrado, tá? Então, resolvendo tudo aqui, ó, multiplicando, arrumando as casas decimais e tudo, eu vou chegar numa resposta de 4,27 vezes 10 a menos 3 ohm. Tá? Essa é a resistência que surge ali no fio. E na letra B, eles querem saber que, considerando essa situação, quando o ímã se afasta da bobina conforme indicado na figura, assinale nos quadrados da figura o polo positivo e o polo negativo do gerador e justifique a sua resposta. Então aqui, gente, se vocês forem pensar, ó, tá nesse sentido. O polo norte, o ímã, está se afastando da figura. Então, o meu campo magnético está saindo da figura. O campo induzido está entrando na figura. Então, está gerando uma corrente elétrica que está girando assim, ó, no anel, tá? Nesse sentido. Então, ali, as linhas de campo magnético no interior da espira estão orientadas no sentido de A para B, tá? Como as extremidades A e B não estão ligadas, é gerada apenas uma diferença de potencial nas extremidades A e B, não havendo corrente elétrica induzida. Se o circuito estivesse fechado por um elemento receptor qualquer, a bobina funcionaria como um gerador. O sentido da corrente induzida seria horário, e no elemento receptor colocado entre A e B, a corrente percorreria o sentido de A para B. Logo, B é o polo positivo do gerador e A é o polo negativo. Tá? Então, ali vocês têm o A e o B, ó. Tá? Então, ali como o A e o B não estão ligados, tá vendo que eles falaram ali? Não vai surgir essa corrente que giraria ali no sentido horário.
mas se eles estivessem ligados, ia surgir a corrente, e daí o B é o polo positivo e o A é o polo negativo, tá bom? Então vamos só responder aqui, ó. B seria polo positivo e A negativo, tá? Então finalizamos assim esses exercícios. Na nossa próxima aula a gente continua lá com os próximos, tudo bem?